Para a gente ter acesso a direitos básicos, a gestão pública precisa funcionar direito. No caso das cidades, além da prefeitura municipal, uma possibilidade é existirem subprefeituras em cada região para ajudar a gerir tudo de uma forma melhor. E é esse o assunto do bloco de agora. A professora Camila, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, fez parte de um projeto que analisou subprefeituras no Brasil. Professor, o que são as subprefeituras? Na verdade, são representações da prefeitura nas diferentes regiões de um município, de uma cidade. Como se fosse um órgão regionalizado da prefeitura que concentrasse uma série de serviços que a prefeitura normalmente presta, como, digamos assim, uma representação da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde, Educação, assim, mini postos de representação da prefeitura, né? Também como uma forma de se conectar com a população, com os habitantes daquela região, recolhendo as demandas, verificando o que está sendo prioritário, para que não haja um distanciamento, para que a sociedade possa participar das decisões do governo, possa não apenas informar das suas demandas daquele momento, mas também, de alguma forma, participar do processo decisório. A ideia seria a seguinte: se o serviço de coleta de lixo da sua rua está com problema ou o asfalto precisando de recapeamento, por exemplo, seria só ir até a subprefeitura que fica na região onde você mora e pedir soluções. Essa é a proposta de subprefeituras que em Goiânia não saiu do papel. Não existe nenhuma funcionando na cidade, de acordo com a pesquisa da professora Camila, publicada no livro Descentralização Intramunicipal nas Capitais Brasileiras, as políticas, a política e a participação. O caso de Goiânia, ele se distingue de todos os outros que nós estudamos aqui no livro. Embora já há muitos anos, a gente pode precisar desde a década de 90, exista uma movimentação formal mesmo para a criação e implementação das subprefeituras aqui na cidade, com a criação de normas que previam o funcionamento e a implantação, elas nunca chegaram a ser efetivadas. Quando a gente parece chegar perto de implementar, acontece alguma decisão que inviabiliza a implementação desse processo de descentralização. Então, o que a gente observa ao longo da década de 90, ao longo dos anos 2000, vários prefeitos que assumem o comando da cidade, o governo, planejam, projetam a implementação dessa estrutura, e, sobretudo no período da campanha, eles levantam esse projeto, apresentam esse projeto, mas no passo seguinte, que é a concretização, uma vez eleito, isso não acontece. A gente observou governos que foram mais empenhados em levar adiante esse compromisso, empenhados em que sentido? Chegando a estabelecer leis que previam a criação, o funcionamento, a organização, mas sempre ficava nesse estágio, né? Professora, quais seriam os possíveis motivos para isso não acontecer, para as subprefeituras não começarem a existir de fato? De maneira geral, a gente pode separar em dois momentos. Na década de 90, nós ainda não tínhamos uma legislação que criava. Então, o desafio era fazer com que a legislação fosse aprovada pela Câmara Municipal, de supor a resistência dos vereadores e muitas das vezes, quando o governo sabe que um projeto não vai ser aprovado, ele sequer manda. Isso acontece no nível municipal, estadual, federal, na relação entre os dois poderes. Então havia essa resistência inicial na década de 90. Isso foi, de alguma forma, resolvido na gestão do Íris Rezende em 2008. Só que havia o desafio seguinte, que é o que se prolongou até hoje: como efetivar esse arranjo? E uma das resistências encontra-se justamente nos próprios vereadores, que muitas das vezes tem o seu reduto eleitoral em regiões, em bairros, em regiões da cidade em que essas subprefeituras passariam a atuar, e eles temem alguma concorrência com essa prestação de serviço da prefeitura e em relação aos serviços que esses vereadores estão acostumados a intermediar localmente, né? Então há, sobretudo, resistências políticas a esse projeto. E desde logo eu adianto que isso não é uma exclusividade de Goiânia. A gente observa isso em todos os casos analisados. Há sempre um conflito, desafios dessa ordem na relação prefeito e vereadores.
O livro, que contém análises sobre Goiânia, reúne pesquisas envolvendo 8 capitais brasileiras. Goiânia e Rio de Janeiro foram observados pela professora Camila, e outros pesquisadores do país analisaram Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Fortaleza e o Distrito Federal. Das 8 capitais que vocês analisaram, professora, qual é a que se destaca, que está conseguindo levar de melhor forma as subprefeituras? Elas estão mais ativas? Olha, isso varia muito. A depender de quando a cidade conseguiu implementar esse projeto, ela pode ter já tido períodos prósperos e períodos já de, digamos assim, um refluxo desse êxito. E eu sempre tive o caso de São Paulo como um contraste ao que eu verificava no Rio. Por quê? Porque lá o processo de implementação das subprefeituras foi muito mais institucionalizado, organizado, formalmente, né? Então as subprefeituras lá tinham um orçamento próprio, tinha uma estrutura de funcionamento muito distinta da que eu observava no Rio. Isso sempre foi para mim algo exemplar, mas em contato com o pesquisador que se deteve ao caso de São Paulo, eu comecei a ter conhecimento, a entender uma série de também dificuldades, desafios que o modelo de lá enfrenta. Mas se hoje a gente faz e resolve tantas coisas com os smartphones na palma da mão, será que a ideia de subprefeituras não pode ser, digamos, atualizada? Desse ponto de vista, a funcionalidade das subprefeituras, elas já não são assim tão urgentes, porque há outros canais de comunicação. Ou melhor dizendo, deveria haver, mas seria uma ferramenta muito simples que ajudaria a resolver. Veja você, se antes a gente precisava de um órgão com pessoas trabalhando para receber, para ter essa comunicação entre governo e sociedade, hoje em dia um aplicativo poderia já ser um canal super eficiente para a apresentação dessas demandas.